Paz do Senhor a todos os amados irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E hoje eu quero meditar juntamente com os amados irmãos e ouvintes, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16, que diz assim: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E tendo muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos e ouvintes, no dia de ontem foi comemorado o Dia da Bíblia. E a Bíblia, esse livro sagrado, um livro contendo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia foi escrita por um período aproximado de 1500 anos. Ou seja, durante 1500 anos foi o período em que a Bíblia ela teve o seu início de escrita e o seu término. Então, de Moisés até ali João, no Apocalipse, nós temos aí esse período de aproximadamente 1500 anos. Digo Moisés, mas há alguns que afirmam que Jó é o livro mais antigo. Então, se formos por essa linha de Jó até ali, quando Jó foi escrito até João, um período de aproximadamente 1500 anos. Por mais de 40 autores diferentes, com profissões diferentes, com atividades diferentes, que viveram em lugares diferentes, sobre contextos diferentes, em períodos da história diferentes, com histórias de vida diferentes. Então, se juntássemos 40 pessoas de épocas diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, com histórias de vidas diferentes, e colocássemos essas pessoas para escrever um livro, a chance desse livro ser um livro desarmônico era de 100%. A não ser que tivesse um autor, a não ser que tivesse um diretor orquestrando todo esse livro. Aí sim poderíamos observar a harmonia entre cada escritor. E é isso que o apóstolo Pedro ele nos ensina, quando ele diz: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Em Hebreus vai dizer que, havendo Deus antigamente falado aos pais de diversas maneiras através dos profetas, a nós, nesses últimos dias, nos falou através do seu Filho. E João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai. Glórias a Deus.
Então, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro artificialmente composto, não é um conjunto de fábulas artificialmente compostas, mas é o testemunho da verdade de pessoas que viveram e foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever conforme Deus desejou que escrevessem. E temos muito firme, versículo 19, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aqui ele está dizendo sobre o Antigo Testamento, que é importante sim observarmos o Antigo Testamento, porque pela palavra dos profetas, que é como uma luz que alumia um lugar escuro, e essa luz que alumia esse lugar escuro é como uma luz preparatória até que amanheça e resplandeça a estrela da alva em vossos corações, dizendo aqui de todos os profetas, todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda do Senhor. Porque quando o homem cai no jardim, no Éden, Deus, ele já disse que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Então, Cristo, ele é mencionado em cada livro, em cada trecho do Antigo Testamento. É por isso que o Antigo Testamento ele tem sim grande importância para os cristãos, porque ele é essa luz que alumia um lugar escuro, preparando esse amanhecer que se cumpre quando Cristo vem, quando Cristo ele encarna, quando Cristo ele tabernaculou entre nós, quando Deus ele armou uma tenda no meio dos homens. E é o que João, no capítulo 1, ele nos descreve, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação. A Bíblia, nós precisamos de uma regra essencial da hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia, ou seja, nós precisamos analisar o contexto histórico, fazer uma comparação entre demais textos que falam do mesmo assunto. A Bíblia não deve ser interpretada de maneira particular, com versículos isolados. De versículos isolados, muitas heresias surgem, mas devemos analisar a Escritura como um todo, desde Gênesis até Apocalipse. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não foi produzida por vontade de homens. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E nós, amados irmãos e ouvintes, nós temos um grande privilégio. Vivemos num país onde a Bíblia Sagrada, ela não é proibida, e isso é um grande privilégio. Temos irmãos, neste momento, sendo perseguidos por ter um exemplar da Bíblia, sendo mortos por serem pegos, apanhados com um exemplar da Bíblia Sagrada. Mas nós temos a liberdade de poder ler, de poder pregar, de poder caminhar com a Bíblia, portando um exemplar da Bíblia. Então valorizemos essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus ela é a única solução para o Brasil. Ano que vem é ano de eleição e muitos brigarão, disputarão por quem será o novo presidente, os novos deputados, senadores, mas de lá não virá a mudança que o Brasil precisa. A mudança que o Brasil precisa vem da palavra do Senhor. Por isso que o salmista diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil precisa da palavra de Deus. Então, aproveitando que ontem foi dia da Bíblia, quero deixar essa reflexão para que nós venhamos valorizar esta palavra, que venhamos meditar nela dia e noite, que a palavra de Deus seja nossa fiel companheira, que venhamos a valorizar esse livro, porque a palavra de Deus ela testifica de Cristo Jesus. E se nós amamos a Cristo, se nós verdadeiramente amamos a Cristo, nós temos que ter amor e apreço por esta palavra.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.